vestibular, saudar a todos aqui. Queria saudar a todos aqui da pessoa do nosso querido professor Guido Lemos, um parceiro importante. E quando concluí meu pós-doutorado no Canadá, aqui, trabalhei com TV digital, também com o Mauro Oliveira, colega dele. Trocamos muitas ideias e tivemos grandes contribuições juntos nessa questão do que foi a TV digital no Brasil. Queria, inclusive, depois que ele falasse um pouco sobre o que ele sente hoje de não ter a interatividade do Ginga, né? Eu acho que é uma dívida que a TV digital tem com os pesquisadores que trabalharam o componente de interatividade da TV digital. Por outro lado, eu acho que o componente brasileiro acrescentou muito, né? Presidente, eu estava pensando aqui na primeira audiência que nós fizemos aqui, em 2015, para discutir internet das coisas. E em 2015, quando a gente fez essa audiência, final do ano, a gente tinha que fazer passar vídeos semelhantes a esse daqui para tentar entender o que era a internet das coisas. Para muitas pessoas era algo novo, né? No ano seguinte, 2016, nós conseguimos mobilizar o governo, o BNDES, e foi criado um grupo de trabalho para discutir a plataforma brasileira de internet das coisas. Hoje já é uma realidade. Isso avançou bastante. Eu acho que a nossa frente parlamentar de cidades inteligentes tem debatido esse tema e tem discutido. Agora nós deparamos com algo semelhante, né? Blockchain, e aí eu fico pensando, quando a Amanda fala em piso jurídico mínimo, ela está falando de Bitcoin ou está falando de blockchain? Eu acho que aí são duas coisas. O blockchain é gênero, o Bitcoin é espécie. Se eu estiver enganado, vocês possam me corrigir. Mas eu acho que era importante a gente... E aí ela falou outra coisa importante, que ficou muito presente aqui, que é a insuficiência brasileira em relação à questão das tecnologias, regras de negócio, abrigar. Eu acho que está dentro de um contexto que eu tenho chamado a atenção aqui na comissão, que esse é o desafio brasileiro, né? Como é que a gente aproveita a janela de oportunidade, como é que a gente perdeu historicamente algumas janelas de oportunidade, como é que o Brasil se insere no contexto internacional de oportunidades de desenvolvimento social, econômico, e como é que a gente... Eu sempre digo, nós perdemos a oportunidade do trem, o Brasil não produz trilho, tem muito ferro, o trilho vem da China. A gente não produz química fina, a gente tem a indústria de medicamento pujante, mas envelopando sais que vêm da Índia, né? Perdemos a janela de oportunidade dos semicondutores, né? A Unicamp produziu muita tecnologia, muito conhecimento, mas não transformou em produto essa questão dos semicondutores. O Yuval Harari disse que a gente vai perder a oportunidade da inteligência artificial, né? Então, eu acho que aqui também se insere nisso. Então, eu quero colocar aqui algumas questões. Primeiro, o que a gente tem hoje, do ponto de vista do marco civil da internet, dá conta para a blockchain, por exemplo? Ou vamos precisar realmente de um novo marco regulatório? Essa relação do Bitcoin e o blockchain, porque aí como é que a gente vai trabalhar porque a discussão é o marco regulatório do blockchain, né, o debate, mas como é que é o marco regulatório das criptomoedas? Então, acho que esse é um debate que eu acho que a gente tem que fazer aqui. A outra coisa, é possível que o blockchain, então, nós temos uma estrutura moral, Brasil, que é muito patrimonialista e cartorial. Aí eu pergunto, será se o blockchain, então, vai substituir os nossos cartórios no futuro próximo? Como é que é isso? Isso é um bom debate aqui dessa casa, né? Então, como é que... A estrutura cartorial nossa é singular, né? E como é que o futuro aponta para isso, né? A outra questão é... Bom, eu queria colocar essas três coisas, mas, acima de tudo, para onde é que a gente vai? Aí envolve algumas questões que... Como é que a gente fez no debate sobre a internet das coisas? Evidentemente que a internet das coisas, isso quando chegar ao 5G, vai ter muita coisa sendo produzida, as verticais, horizontais. No blockchain, o que do ponto de vista... não do marco regulatório, mas o que o país precisa para, digamos,
atrair indústria nesse campo e desenvolver as nossas empresas na área de TI para esse campo. Então, eu colocaria isso, né? E aí, aproveitando também que a gente está aqui, quer dizer, como é que a universidade, aí o que é que nós temos que investir em P&D, o que é que a gente tem que provocar editais nessa área para estimular. No caso da... Não tem ninguém do BNDES aqui, né? Mas no caso de Internet das Coisas, foi muito interessante, porque o BNDES fez uma parceria com o CPQD, envolveu a McKinsey, e aí passou a fazer um grande estudo, né, para propor para o mercado, para as empresas, para o governo, qual seria o papel de cada um na questão da Internet das Coisas. Blockchain, será que é necessário isso também? Então, pergunto um pouco como é que a gente pode mobilizar o governo, mobilizar o CPQD, mobilizar o CNPq, mobilizar o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa estimular essa tecnologia no país e que isso possa vir ser um negócio para o país no campo de TIC. Então, é um pouco isso também o debate. Deixa eu começar a responder. Primeiro, o senhor falou do que eu estou falando, né? Se é blockchain ou se é criptomoedas. No começo ali, falo um pouco rápido, no começo eu falei ali que, na verdade, a gente tem que mapear as transações oriundas de blockchain. Então, eu acho, isso é no meu ponto de vista, tá? O ideal é a gente mapear as relações oriundas dela. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo de negócio como Mudamos, ele não precisa ser regulado. Mas se eu tenho, por exemplo, um modelo de negócio como o Exchange, onde eu tenho um compliance específico, onde eu já tenho softwares que faz rastreamento de possíveis ilícitos utilizado lá dentro, que faz lavagem de dinheiro, eu posso sim ter um compliance específico dentro das exchanges. Então, eu tenho que ter pelo menos um direcionamento mínimo para o mercado que tem as relações oriundas da blockchain. Tá? Então, eu não estou falando nem de blockchain, nem de cripto, eu estou falando das relações oriundas dessa tecnologia. Tá? Então, aí a gente tem que ter um estudo quais as relações que eu posso ter oriundas dessa tecnologia. Não blockchain, porque a gente tem mais de 1000 blockchains hoje em dia. A gente não tem só uma blockchain, a gente está quase uma década do primeiro design de blockchain que a gente teve em 3 de janeiro de 2009, que é do Satoshi Nakamoto, do Bitcoin. Né? Então, a gente está há uma década ainda discutindo nomenclatura, mas assim, a gente já tem mais de 1000 blockchains hoje em dia. E alguns, o Bacen, por exemplo, hoje em dia, os bancos não falam nem que usam blockchain, né? Usam DLT. Então, a gente está discutindo nomenclatura, enquanto a gente está, hoje em dia, já há uma década do primeiro design de blockchain. O segundo questionamento é estrutura moral vai substituir o cartório. Na verdade, por exemplo, eu acho que os próprios centralizadores já usam blockchain ou DLT, dependendo da nomenclatura que você usa. A gente tem um cartório, por exemplo, lá no João Pessoa, na Paraíba, o Azevedo Bastos, que ele está utilizando a Original My. Então, você faz, por exemplo, um upload pela via Original My, que a Original My é uma startup, é a primeira empresa do Brasil que faz registros de documentos em blockchain no Brasil, desde 2015, e em janeiro de 2018 eles fizeram uma parceria com a Original My. Você faz um upload do documento via Original My, faz o pagamento com o PagSeguro, faz um cadastro no formulário pelo Azevedo Bastos, e você consegue ter um registro de um documento com autenticação notarial, tanto em blockchain como em cartório, em ofício. E aí, semana passada, um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, o Rodrigo, conseguiu receber uma procuração de um advogado que foi registrado em blockchain, foi registrado lá no Azevedo Bastos, na Paraíba. E o próprio centralizador, o cartório, utilizando. Então, eu acredito que, na verdade, quem tem os recursos financeiros, o Bacen, são os cartórios, são os bancos, para poder investir na tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa ideia de pensar que blockchain vai descentralizar tudo. Como eu falei no começo, eu acho que essa questão essa ideia um pouco da anarquista, de descentralização de tudo, eu acho que já um pouco esse discurso já um pouco ultrapassou, porque a gente já está uma década e a tecnologia
já pegou a fundamentação dela, que são registros imutáveis, que veio para resolver o quê? A fraude. E quem é que resolve fraude? Né? A gente vai conseguir combater corrupção, conseguir questão de combater fraude. Então, a gente tem se você faz um sistema de licitação, por exemplo, em blockchain, você consegue, por exemplo, evitar que a pessoa aceite o papel higiênico de R$ 20 no lugar do de 4. A tal de 4 no lugar de 20. Então, assim, você consegue resolver problema de corrupção no Brasil. Então, a questão é outra. Mudou, é o mindset. E não mais ficar pensando que vai descentralizar tudo. Tá? Aqui, do que precisa para desenvolver. Já está sendo desenvolvido. A gente tem vários... mensalmente, acho que o ITS pode falar isso, mensalmente, a gente tem hackathons no Brasil todos, em todos os municípios, sendo desenvolvidos modelos de negócio em blockchain. O que precisa só é que o Brasil possa ter um piso jurídico mínimo onde as pessoas possam desenvolver seus modelos de negócio. Todos os meses existem pedidos de consultoria para saber em qual país eu faço a arrecadação de ICO, em qual país eu posso fazer meu fundo de investimento, porque eu tenho medo de fazer meu fundo de investimento no Brasil, porque a CVM vai proibir meu fundo de investimento. Então, eu vou ter que fazer meu fundo de investimento em outro país. Então, eles preferem construir fundo de investimento em outro país com receio da CVM proibir. Essa é a realidade, infelizmente. Eu gostaria, antes de passar a palavra aos demais debatedores, fazer uma colocação. Me preocupa muito as regulações, porque, principalmente em inovação, as empresas de inovação têm procurado outros países, é o caso da Índia, da China e de diversos outros aqui que se discutiu hoje, ao invés de investir no Brasil, devido a uma série de inovações. Dei o exemplo aqui, falei há pouco com o Marco, no que diz respeito a jogos. Nós temos os jogos proibidos no Brasil, jogos pela internet. As grandes empresas aqui da países vizinhos estão instaladas no Paraguai e no Uruguai. Grande parte dos funcionários são brasileiros e que foram trabalhar lá. E 90% dos clientes que fazem o jogo eletrônico são brasileiros, fazem o jogo aqui do Brasil. Então, e por uma série de regulações e uma preocupação que temos aqui no Brasil, não pode o país permitir que exista uma atividade sem o conhecimento do Estado. Mas nós estamos perdendo muitas possibilidades de investimento em inovação em função de algumas regulações aí mal feitas. A mão do Estado acaba sendo muito forte, né? E votamos recentemente o marco a proteção de dados aqui, muito baseado do que foi aprovado na Comunidade Europeia, né? E algumas empresas acabam fugindo de lá também para investir na Índia, na China, né? Então, nós acabamos copiando algumas coisas certas, mas muitas coisas erradas, né? E essa questão do blockchain mesmo me preocupa bastante, né? Por isso, o convite de autoridades como Vossas Senhorias que vieram aqui. E eu vou passar por no máximo de 3 minutos para as considerações finais e que se pudesse mostrar um rumo para a Comissão de Ciências e Tecnologia, para que a gente pudesse fazer, acho que o Marco Civil da Internet deu início através da iniciativa do senador Luiz Nunes Ferreira, acho que grande parte dos senhores participaram alguns anos atrás, que foi super interessante, né? A comissão tem já aprovado aqui algumas audiências públicas, o seminário, tivemos já há 15 dias atrás o seminário sobre a questão do fake news, e que hoje nós temos a comissão geral no plenário da Câmara para discutir também o fake news. Ontem eu participei com o ministro Fux, em São Paulo, promovido pela Universidade de São Paulo, um debate também sobre esse tema. Nós temos uma série de coisas a ser discutidas, né? E o Brasil não pode ficar fora. Está acontecendo aqui tanto a questão da moeda virtual quanto a questão do blockchain, está em pleno funcionamento, né? Como que nós vamos mergulhar de cabeça nisso, abrir o mercado, fazer com que as coisas realmente aconteçam, né? E só com o auxílio de autoridades como os senhores e a expertise de alguns parlamentares, que não é o meu caso, mas
Temos aqui o deputado Odorico, o deputado Vitor Lippe, o deputado Tiago e vários outros deputados focados e vocacionados, né, que poderão colaborar muito, né, e certamente com a expertise, com a formação dos senhores, poderiam estar oferecendo sugestões para que essa comissão possa auxiliar sem irregular muito, porque nós temos uma preocupação muito grande de atrair investimentos, e fazer com que o Brasil se coloque no topo, né, dos países que possa avançar, né? Eu dizia, né, no que diz respeito a muitos anos, né, no que diz respeito à liberdade de imprensa, que é proibido proibir, né? Infelizmente, de vez em quando, você ainda tem pessoas querendo proibir a liberdade de imprensa, né? Mas, assim, falando da liberdade de imprensa, essas novas tecnologias, nós temos que estar avançando. O Odorico falou aqui da questão das tecnologias de imagem, né, de TV. E o Brasil sempre vai copiando, vai atrasado. Acho que nós temos hoje, semana passada eu fui a Iperó, onde foi lançado lá, em parceria com o governo da França, né, o reator nuclear para os submarinos e também para a utilização na tecnologia da saúde. Hoje, tudo que diz respeito à quimioterapia, nós importamos a um custo altíssimo e vamos poder desenvolver tudo isso aqui no Brasil, com algumas parcerias, né, e que hoje nós temos aí centros de estudos no Brasil que, com pouco investimento, infelizmente, nós temos hoje no Brasil em pesquisa, né, muito pouco investido. Chegamos a 1,2% do PIB. E em países de primeiro mundo, 5%. Só que nós temos uma dificuldade danada aqui no Brasil de fazer com que a iniciativa privada invista. Porque em qualquer outro país, 60%, 70% dos investimentos vem da iniciativa privada. Aqui no Brasil, você conversa em vários seminários, a cabeça das pessoas aqui, 100% do investimento deveria ser do Estado, né? Então, acho que é importante a gente caminhar, né, para que haja um investimento maior em pesquisa, em tecnologia, mas com a participação da iniciativa privada, porque, infelizmente, também os recursos, né, de pesquisa no Brasil, mesmo do Estado, têm diminuído muito. Então, vou passar a palavra primeiro ao professor Guido, depois ao Mardison, ao Gastão, à doutora Glória, depois voltamos aqui para a mesa. Bom, é um prazer encontrá-lo, Norico, sobre esse tema da TV. Eu comentei rapidamente, gente, tem uma situação no Brasil que, assim, eu acho que foi um projeto de sucesso. O modelo usado no projeto Sistema Brasileiro de TV Digital, ele pode ser replicado. Basicamente, o que se fez, né? O projeto Sistema Brasileiro de TV Digital, ele foi, assim, o documento base foi um decreto da Presidência da República que criou o sistema brasileiro e destinou investimentos, né, e a coisa estava estruturada em fases, inicialmente uma fase de pesquisa, ou seja, com o dinheiro entrando mais fortemente nas universidades, mas já consorciadas com empresas para já azeitar ali a transferência de tecnologia das universidades para as empresas e depois a questão do mercado. Então, assim, ele teve um sucesso relativo. A contribuição brasileira, basicamente, é o software que está embarcado hoje em mais de 60 milhões de aparelhos de TV no Brasil e na América Latina. A gente tem um projeto, né, só fazendo um parênteses aí para comentar isso, de distribuição de receptores de TV digital com o Ginga instalado, que deve atingir 14, 15 milhões de famílias no Brasil, do cadastro único do MDS. Então, a gente tem aí um potencial de 50 a 60 milhões de cidadãos brasileiros que pode ser atingido com essa plataforma de comunicação. Então, a Câmara aqui, a Câmara Federal, a gente tem uma parceria com a Câmara Municipal de João Pessoa e estamos desenvolvendo um aplicativo tentando explorar essa plataforma que é uma das maiores operações de TV, digamos assim, com um centro de controle no mundo e com foco no público segmentado, é certamente a maior do mundo. A gente tem um potencial enorme de exploração de aplicações e precisamos de energia nisso. As iniciativas existem, mas... E do ponto de vista do mercado,
está em curso a definição de uma nova versão do Ginga, né, capitaneado, né, a discussão no fórum. A proposta inicial veio da Rede Globo, e a coisa continua viva. Alguma hora a gente acerta a mão e as aplicações vão ficar de uso comum e a população vai se beneficiar desse projeto aí que começou 10 anos atrás. Mas ele é importante enquanto exemplo, e talvez possa se pensar numa estrutura parecida aqui, que tinha-se muito claro, tinha uma entidade, que era o CPQD, que foi contratada pelo governo, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Comunicações na época, para gerenciar um projeto com as suas várias fases, entregáveis e financiamento, pesquisa, financiamento e inovação, depois a parte de mercado. Acho que esse modelo é interessante, ele poderia ser pensado. Porque não adianta, a gente no Brasil repete várias vezes a coisa do, esse tema é importante, então vamos fomentar a universidade, cria uma linha de pesquisa e cria uma linha de financiamento para a universidade especificamente. Ok, então a gente tem muita energia, mobiliza as pessoas, mas não tem uma coisa planejada para depois. Como é que essa tecnologia sai de dentro da universidade para a sociedade? Esse caminho é extremamente difícil e nós temos muito pouca experiência no Brasil. Então a gente precisa de outros projetos que, à semelhança do que foi feito com a TV, tem uma visão geral da coisa. Tem que começar aqui. Se começa na universidade, mas tem uma série de fatores e etapas até isso virar, né, chegar na casa das pessoas. Por exemplo, o Ginga é um projeto de 10 anos atrás, está na casa das pessoas e nós ainda estamos corrigindo aí o avião voando para acertar a mão no que é o software que tem que estar ali embarcado, quais são as aplicações que são relevantes. Então, são coisas de longo prazo que perpassam um governo, são projetos de Estado, e a gente no Brasil precisa aprender a fazer projetos de Estado. Em tecnologia, se nós não aprendemos a fazer projetos de Estado, nós não vamos, né, ir para a ponta em nenhuma tecnologia. Porque tem uma iniciativa isolada, aí falta continuidade. Aí se formam 1.500 pessoas naquele assunto, né, vamos lá para o estado da técnica, para o estado da arte no mundo, para o financiamento. Aí acabou, a gente não inova, não chega na sociedade. Então, a minha recomendação é pensar em como eleger um tema estratégico. Então, tem que ter um projeto de longo prazo que preveja desde o início todas as fases. Pesquisa, a inovação, a transferência para a tecnologia, que são coisas... Cada fase dessa tem uma série de desafios completamente distintos, envolvem pessoas diferentes trabalhando. Mas precisa de uma coordenação única e de continuidade e de visão de longo prazo. Obrigado. Dr. Marquilson. Bom, tentar aqui dar alguma contribuição, até um direcionamento aí da proposta da audiência, que, de fato, é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. O blockchain, ela é uma tecnologia que, no limite, permite que nós possamos tokenizar qualquer relação de comprometimento entre duas partes. E, ao fazer isso, você amplia a fronteira com que esse token pode ser negociado. Para isso, e há potencial que ela traz para a eficiência das relações comerciais e financeiras dentro de uma sociedade, é inegável. No âmbito do Banco Central, nós temos nos perguntado, né, constantemente, se temos alguma questão legal ou alguma questão infralegal que seja barreira para o uso dessa tecnologia para os modelos de negócio no âmbito da competência do Banco Central. Dentro desse raciocínio que nós fazemos internamente, a gente tem se deparado com alguns exemplos que eu vou passar aqui. Por exemplo, o título de crédito, título cambial no Brasil, pelo Código Civil, ele é criado por lei, né? E a forma do título de crédito é definida em lei. Se a lei que institui um título cambial, um título de crédito, né, ela diz que aquele título é cartular, nós temos um problema quando você pensa na tecnologia blockchain, que podem embarcar
na sua plataforma, desde a emissão daquele título de crédito e sua negociação dentro dessa plataforma. Por quê? Porque a lei diz que aquele título é cartular. E, ao ser cartular, a transferência de negociação dele se dá por endosso na própria cártula. Então, a gente começa a ter algumas barreiras legais que possam, no âmbito do sistema financeiro e do mercado de capitais, o maior uso intensivo dessa tecnologia. Daí o porquê do Banco Central, junto com essa casa, vem discutindo a desmaterialização de alguns títulos de crédito, como é a duplicata, a CCB, o CDB. O CDB, a lei, até o ano passado, o CDB era um título cartular. E nós nunca vimos uma cártula de CDB. Nós tínhamos uma insegurança jurídica. Se tiver algum contencioso jurídico e o juiz pedir a cártula do CDB, ninguém tem. Imagine isso no mundo digital, olhando do fato usando a tecnologia blockchain, né, no mundo desse. Então, essas são algumas barreiras que nós temos nos deparado e temos aqui compartilhado com a Casa Legislativa para fazer a adequação. E, ao mesmo tempo, olhamos o infralegal, que o Banco Central tem a competência. E daí, recentemente, nós temos, por exemplo, no âmbito de novos entrantes no mercado financeiro, inclusive para os incumbentes, as instituições tradicionais, né, nós temos, por exemplo, permitido a abertura de relacionamento de conta por meio eletrônico. Né? Quando a gente fala eletrônico, a gente não está dizendo qual é a tecnologia, mas nós estamos reconhecendo que é permitido um cliente abrir um relacionamento de uma conta, quer seja uma conta de depósito à vista, ou quer seja uma conta de pagamento numa instituição de pagamento, por meio eletrônico e remoto. Isso é permitido. Por exemplo, contratos de câmbios é reconhecido se for feito por meios eletrônicos, usando qualquer tecnologia, combinada entre as partes. Né? Nós temos se deparado com novas soluções de crowdfunding low-based, não equity-based, que no campo da CVM, mas no campo de crowdfunding baseado em empréstimo, né, o Banco Central soltou uma regulamentação permitindo que essas empresas possam entrar no mercado usando qualquer tecnologia, inclusive blockchain, para desempenhar esse modelo de negócio ali regulamentado, usando intensivamente plataforma eletrônica. Tá? E é dado o status de instituição financeira para essa empresa. O fato de ser dado o status de instituição financeira para essa empresa não quer dizer que o custo de observância é elevado. Não, ela é feita de forma proporcional, analisando o risco para o sistema financeiro e o risco do relacionamento com seus clientes. Como sendo um risco bem contido, né, um relacionamento básico de transparência, né, o custo da observância entendemos ser bem adequado. Bom, esses são alguns exemplos que nós temos nos deparado. Isso serve também para moeda eletrônica. A moeda eletrônica no Brasil ela é regulada com base na Lei 12.865, regulamentada pelo Banco Central. E, se qualquer instituição de pagamento que quiser emitir uma moeda eletrônica, regulada com base nas regras do Banco Central, utilizar o blockchain para tokenizar a sua moeda eletrônica, não tem problema nenhum. Mas nem por isso nós chamamos de criptomoeda. Né? O nome criptomoeda, para nós, é um nome inadequado. Porque moeda nós só temos uma no país, que é aquela reconhecida por lei, né, e emitida por um ente governamental, no caso, o Banco Central, e que, de fato, desempenha as funções tradicionais de moeda e que tem um lastro da fidúcia soberana do país, da capacidade do país. Agora, os criptoassets, né, os ativos criptográficos, que são os tokens que são gerados nessas diversas plataformas aí de blockchain, aí tem que ser analisado caso a caso. Pode ser que um token desse, ele, como a própria CVM já falou, ele pode ser um valor mobiliário, tem que seguir as regras do valor mobiliário, desde a sua emissão e seu registro na CVM. A regra pode ser melhorada? É uma coisa a ser analisada. Né? Se as instruções da CVM estão adequadas, vai ser
a CVM com certeza está avaliando. Mesma coisa é para, como eu falei, uma moeda eletrônica. Se um token ela quer se prestar para ser a moeda eletrônica, conforme hoje é regulamentado no Banco Central, entendemos que a regra, esse ativo criptográfico vai ser chamado de moeda eletrônica e a regra está adequada para isso. Então, assim, dentro do campo de produtos e serviços financeiros, esse é o raciocínio que nós temos feito dentro do Banco Central e sempre quando há necessidade de uma adequação legal, nós temos trazido à casa, né, e compartilhado essa necessidade de ajuste, né. Eu acho que a tecnologia em si, eu acho que ela ainda precisa ser amadurecida. Eu acho que ela, assim, pensar algum piso legal para a tecnologia blockchain, hoje eu não conseguiria pensar em quê, né? A validade jurídica dos documentos que são tokenizados, isso é um ponto que nós temos que avaliar quais são os gaps legais. O exemplo que eu dei são dos títulos de crédito, mas é possível ter outros. O diploma, né? Uma certidão de nascimento, né? Um registro, uma matrícula de um imóvel no cartório. Isso são documentos que são tokenizáveis, né? Hoje, as leis referentes a esses documentos civis estão adequadas para isso? É uma questão a ser pensada. Obrigado. Doutor Gastão, por favor. Bom, vou ser rápido, porque vou adiantar da hora já. Eu vejo, deputado e integrantes daqui da audiência, eu sou oriundo também da área de ciência e tecnologia, minha formação é essa, sou aposentado como pesquisador sênior 3, e eu sempre vi no país que ciência e tecnologia sempre foi política de governo e não política de Estado, assim como educação, assim como economia, saúde, transporte. A ciência e tecnologia, infelizmente, no nosso país é sempre deixada de lado. É onde os cortes aparecem primeiro. Mas a minha preocupação não é nem com relação ao blockchain, do ponto de vista das criptomoedas, porque essa é uma preocupação mais do Banco Central e também da OAB com relação aos seus clientes. Mas eu vejo uma preocupação enquanto governo. O que eu vejo é que precisa, sim, haver uma regulação, principalmente que o governo, nesse governo, vem trabalhando, e aí o ITI tem um papel preponderante por ser o protagonista na ação da certificação digital, na identificação digital do cidadão, né? Seria interessante uma regulação do ponto de vista de governo. O que está acontecendo hoje no governo? Vamos falar sobre a tecnologia blockchain, vamos esquecer a parte dos bitcoins e das criptomoedas. Vários órgãos do governo estão usando já blockchain. Não existe uma padronização, não existe um conceito para poder a gente realmente trabalhar essa ferramenta com segurança. O que acontece? Daqui a um tempo, nós vamos ter bases de dados dentro do próprio governo que elas não se falam. Eu vejo o planejamento, por exemplo, num processo bastante interessante de fornecer serviços ao cidadão, que é muito importante, diminuir, algumas das coisas que eu falei ali era para diminuir a distância do balcão, do cidadão, do balcão ao governo, que a gente vê isso, por exemplo, hoje, na Receita Federal, que o cidadão com certificado digital, as empresas com certificado digital, elas podem ver a sua vida lá dentro, rastrear a sua própria vida lá dentro. Nós temos esse posicionamento de que ou a gente senta, eu estou falando do governo, para fazer a utilização da ferramenta blockchain, ou a gente senta para poder a gente criar uma regulação para essa utilização. Veja, eu também sou contra qualquer tipo de amarras e prender e de colocar, de induzir qualquer coisa desse tipo. Mas a gente tem que ter o mínimo necessário para que os bancos de dados que o governo vem fazendo com essas várias iniciativas, utilizando blockchain, e de uma maneira, muitas vezes, só influenciado por a indústria que quer vender um determinado tipo de produto,
mas o governo precisa se manifestar sobre isso para que a gente possa ter essas bases de informação e ter essa interoperabilidade de uma forma mais correta. O meu receio, nesse momento, enquanto governo, é que a gente precisa sentar, o setor do Banco Central, o setor financeiro tem a preocupação, mas nós, em termos de governo, de prestação de serviços ao cidadão, nós temos que tomar muito cuidado, porque, senão, daqui a pouco, nós vamos ter bases que não vão se falar. E aí essa é a contribuição que o ITI poderia deixar para poder a gente prosseguir nesse debate. Eu acho que a gente tem mais coisas para falar, mas é preferível num outro fórum e num tempo maior para poder a gente trocar essas ideias. Obrigado, doutor Gastão. Gostaria de passar a palavra à doutora Glória Guimarães. Alô? Acho que foi agora. Bem, com relação às contribuições que a gente poderia deixar aqui a respeito do assunto, nós falamos de uma tecnologia. Uma tecnologia em si, como falou a doutora, ela pode não ser nada, porque nós temos muitas. Temos IoT, temos blockchain, temos grandes bases de dados, aí que a gente fala do Big Data, etc. Ela tem que servir para alguma coisa. E o que é relevante aqui é que a gente usa essa tecnologia em favor do cidadão. Para isso, deputados, eu acho que é muito relevante a gente priorizar políticas e diretrizes no que é que a gente quer fazer com essas tecnologias. O professor Guido falou uma coisa muito importante, a gente tem um nível de descontinuidade muito grande nas questões de governo. A gente começa um trabalho, como nós começamos em 2010, a identidade única do cidadão. Nós estamos até hoje em 2018 e para sair dá um trabalho violento. Então, a gente precisa dar continuidade. Para isso, a gente precisa ter prioridade, priorizar políticas e diretrizes de governo, a partir daí acompanhar e implementar. Precisamos operacionalizar isso. Com relação à legislação, acho que o senhor foi muito feliz. Eu acho que a legislação tem que parar de proibir. Ela tem que começar a ter uma visão de abertura, de forma que eu consiga, sim, autorizar o uso das coisas para melhorar a vida do cidadão. Hoje, tudo que a gente tenta fazer, não pode, o dado não pode, o dado não, e a gente não consegue fazer o país se tornar um país digital. Então, muito dificilmente, se a gente não caminhar no sentido da legislação nos ajudar a criar um processo para poder buscar alternativas, certamente nós vamos continuar tendo um Brasil que não é digital. E hoje nós precisamos, sim, de um cidadão que precisa ter seus dados num único lugar, de forma padronizada, de forma que a gente consiga, independente do operador, a gente consiga operacionalizar isso para o cidadão. Então, é muito relevante esses dois pontos, eu acho. Essa questão da legislação que o senhor colocou muito bem, ela precisa deixar de ser proibitiva para permitir que algumas coisas ocorram, e a questão de priorizar políticas e diretrizes de Estado. Essa seria a minha colaboração para essa discussão, independente das tecnologias. Obrigada. Obrigado. Marco, por gentileza. Blockchain e criptomoedas chegaram aqui nessa casa talvez com um calor de uma paixão, e essa casa, obviamente, legitimamente tentou responder essa questão, só que num viés de pegando justamente as exceções dos usos e aplicações das tecnologias, muitas vezes para cometimento, algumas vezes ou poucas vezes para cometimento de crimes, e obviamente, como resposta à sociedade, essa casa se manifestou e começou a debater essa questão. E por isso que eu acho que, ao chegar esse debate aqui na CCTI, é super importante essa comissão dar luz justamente a essas questões e baixar essas paixões. E eu fico muito feliz de ter esse debate ter sido trazido aqui para essa comissão, e ainda mais encontrar tão competentes e qualificados deputados fazendo esse debate, deputado Dorico, deputado Goulart, e da importância disso, de colocar em panos limpos e claros como lidar, ou seja, como a legislação pode lidar com essas inovações tecnológicas. E, nesse sentido, o ITS ele vai muito no caminho que a Amanda e o Rodolfo estabeleceram aqui, de como pensar essa regulação. Eu acho que é importante que a gente tenha uma regulação positiva no sentido, ou melhor, expansiva, no sentido de incentivar a tecnologia e criar
um piso mínimo aí, legislativo, não restritivo, especialmente para orientar órgãos e agentes que atuam com essas tecnologias e no mercado ou na sociedade civil, de como lidar e ter segurança jurídica para isso. A Amanda estava citando os casos de fuga de empresas, o deputado também colocou uma questão super importante, relevante, de empresas que, muitas vezes, com funcionários, até brasileiros, em outros países atuando. Eu tenho um caso pessoal de um amigo que tentou fazer uma oferta inicial de moeda, que é uma das possibilidades de captação de recursos hoje no mercado de criptomoedas chamadas ICOs, e por não ter segurança jurídica no país, ele buscou e foi fazer isso na Estônia. Ou seja, fuga de cérebros, muitas vezes fuga de recursos, inclusive fiscais, não no sentido ilegal, obviamente, mas no sentido de que esse dinheiro, essa tecnologia poderia ter ficado aqui no país. Então, o ITS segue com essa posição de construir uma legislação positiva nesse sentido, que estabeleça princípios, mas que incentive o uso da tecnologia e inovações no Brasil, nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Você passar a palavra agora ao Rodolfo Tetsunekata. Deputado, então, minhas considerações finais são no sentido de, muito em linha, inclusive, com o que foi comentado. Me parece que a tecnologia, a regulação que a sacada pode se propor, né, a realizar, que seja realmente uma regulação que ela induza o investimento em pesquisa e tecnologia, né, na tecnologia blockchain. O exemplo que o deputado deu com relação ao Plano Nacional de Internet das Coisas também me parece um exemplo muito interessante, né, de uma política pública que pode, né, ser estruturada pensando não apenas no investimento inicial, na criação da propriedade intelectual, vamos dizer assim, relacionada à tecnologia, mas que possa levar essa tecnologia até a ponta final do consumo, ou seja, que a gente possa, no nosso celular, depois fazer uso dessa tecnologia. Isso acho que é um grande desafio no Brasil, porque a gente, até pelo fato de boa parte da tecnologia vir de fora, a gente, muitas vezes, a gente não pega o início da história, mas a gente já está na fase de consumo. Eu acho que o Brasil tem realmente um desafio, e as instituições públicas têm um desafio de criar realmente um ambiente de sustentabilidade para que essa tecnologia ela possa ser criada no Brasil, ela possa desenvolver aqui, possa inclusive ir para fora. Então, acho que é um pouco essa perspectiva que eu tentei ressaltar, né? Eu comecei com uma referência ao manifesto anarquista, mas acho que na verdade ele foi uma provocação para dizer que exatamente, inspirado até no manifesto comunista, né? Mas acho que na ideia de que a tecnologia ela tem essas possibilidades, mas à medida que ela passa, né, a pertencer à nossa vida e nas mais diversas esferas, é natural que a regulação se imponha. Porque a gente muitas vezes pode achar fantástico uma série de tecnologias, mas na hora que a gente tem um ente nosso próximo, né, a gente tem um conteúdo nosso, uma propriedade intelectual nossa que é violada, a gente tem uma foto de uma pessoa próxima que é violada, a gente muda um pouco a nossa cabeça e a gente passa a exigir uma mão mais pesada do Estado. Então, a gente acha que tem que aproveitar esse momento de equilíbrio, vamos dizer assim, do debate, para tentar realmente criar uma arquitetura regulatória que seja, talvez, num primeiro momento, minimalista, né, mas que ela seja indutora, né, de investimentos públicos e privados em prol dessa tecnologia. Então, acho que esse realmente a minha consideração final. Obrigado, Rodolfo. Você, para finalizar, passar a palavra à nossa Amanda Lima. Quero agradecer a todo mundo, tá? Primeiro eu quero agradecer, falar para o Marco, que eu costumo dizer que eu sou quase uma repetente lá no ITS, eu fiz lá inteligência artificial, IoT, blockchain e tal, sou uma grande admiradora do ITS. Eu quero falar também que eu acho que a palavra essencial é educação, porque quem não sabe, no penúltimo domingo caiu no concurso da magistratura do TRF, terceira região, sobre criptomoedas. Muitas pessoas erraram a questão por causa de nomenclatura. Então, assim, é uma questão de educação para todas as pessoas já esse assunto, não só para quem é advogado ou para uma questão de legislação. A segunda questão que eu quero falar é que regulação significa, para mim, proteção para o mercado e uma distorção de divergência, como eu falei, cada posicionamento dessa que gera uma insegurança jurídica. E questão de IoT, que o senhor estava falando, deputado, para mim, o que eu sempre falo é que o que eu acredito é multidisciplinariedade. Eu acredito que quando o Gastão Ramos fala
comunicar blockchains, quando eu tenho IoT junto com blockchain, aí eu tenho um modelo de negócio perfeito, tá? Porque eu tenho uma base de dados, eu tenho uma base onde eu registro transações de forma imutável e eu tenho um IoT fazendo comunicação desse registro. Então, eu tenho, por exemplo, como uma vez eu vi uma palestra de um servidor do DataPrev falando que se eu tenho um sistema do governo todo em blockchain, eu consigo fazer me aposentar no INSS e por problema de visão e, ao mesmo tempo, o DETRAN consegue quase que imediatamente caçar a minha aposentadoria, a minha CNH. Então, eu consigo ter um blockchain ou blockchains e eu tenho um IoT comunicando isso. Então, eu tenho um IoT e blockchain fazendo toda essa interdisciplinariedade. Tá? Então, assim, eu acho que blockchain sozinho não faz nada e IoT sozinho não faz nada. Então, eu acho que juntos eles conseguem ter uma evolução de modelo de negócio. E eu fico à disposição para ajudar a comissão. Bom, para concluir os trabalhos, tem aqui, igual ao final da missa, tem aqui alguns avisos. Né? Presidente, eu sei que nós estamos aí vivendo já um momento crepuscular, né, da nossa legislatura. Estamos já quase 3 horas da tarde, chegando aí final de 2018, com o final da nossa legislatura. Já passamos de 3 horas, já estamos quase ali 6, né? O crepúsculo está se aproximando. Mas eu estava pensando se não era o caso de a gente pensar em criar um grupo dentro da comissão sobre esse tema. Então, pensa alto aqui, veja aí com carinho. Evidentemente que nós estamos começando o recesso, depois vai ter eleição, mas, de qualquer maneira, eu acho que como é um tema bastante importante, aí já tem essa experiência de internet das coisas, tem essa experiência que foi deixada no meio do caminho uma parte, né, Guido? Eu acho que a interatividade é a grande dívida que o Brasil tem com vocês. Está viva ainda, né? Dentro da questão da TV digital brasileira, que acho que foi uma experiência e um tema bastante... E, eu fico pensando se não é o caso da gente pensar depois que a gente possa ouvir aqui. A gente não ouviu o CPQD, não ouviu o CNPq, não ouviu o próprio Ministério, né? Eu acho que, assim, da academia tem o Guido, mas, assim, eu diria que, assim, talvez é um tema que, do ponto de vista da relevância dele, né? Pensando dentro do país, né? Ou seja, eu acho que essa experiência que nós tivemos agora sobre a privacidade de dados foi muito rica, né? Eu participei de várias... Porque, assim, de um lado você tem um modelo americano que tudo é permitido, do outro lado você tem um modelo europeu que é altamente regulatório. E nós tentando construir um mix dos dois, né? Então, acho que foi muito rico. Agora, eu verdadeiramente concordo plenamente com o que o professor Gastão falou, quer dizer, a nossa briga, né? A dívida que o Brasil tem no campo da ciência e tecnologia é imenso, né? Nós temos que pensar nisso. E não tem como, nessa área, se a gente não quiser... Nós estamos pensando aí, se está discutindo a sociedade pós-humana, né? Se está discutindo a máxima integração homem-máquina, nós estamos discutindo, né, a inteligência artificial, quer dizer, nós vamos consumir todos os algoritmos da inteligência artificial de fora, porque nós vamos perder essa oportunidade. E se a gente não influenciar isso, né, o grande desafio é como é que a gente produz política de Estado no Brasil, nesse campo da ciência e tecnologia, que, infelizmente, você pega... O SUS é uma política de Estado, né? Mas, por não termos um plano decenal de saúde, e com um ministro da Saúde por ano, né, 2013 era o Padilha, ministro Padilha, 2014 era Arthur Quiolo, 2015 era o Marcelo Castro, 2017 era o Ricardo Barros, 2018 o Gilberto Ockley, e 2019 o ministro que vai chegar com o novo presidente da República. Se você não tiver uma estrutura que ele se insira dentro como uma política de Estado, essa coisa... Cada um chega com o seu plano de saúde como sendo o plano do Estado, e não é o plano de governo. Então, nós estamos debatendo, tem um projeto meu que deve ser votado esses dias, que é o Plano Decenal da Saúde, como a gente fez da educação. Precisamos pensar nisso. Então, nesse caso da economia disruptiva, né, que é uma coisa que toda hora surge, né, tivemos um dilema grande de discutir o Uber aqui, né? Como é que o Uber se consorcia com o táxi, né? E ainda não é só um problema nosso, não. Se você chegar nos nórdicos, os países nórdicos, alguns países não
tem Uber, porque é um mecanismo de proteção dos taxistas. Chegar na Dinamarca, não vai ter Uber, né? Porque a corporação dos taxistas é muito forte. Não deixa eu entrar. Então, eu estou só colocando isso porque nós estamos diante de algo que precisamos debater, né? Um país de 200 milhões de habitantes, um país continental, um país que tem, né, que tem um espaço do mercado consumidor enorme, grandes empresas, grandes cérebros, né? Mas estão fluindo por quê? Então, a minha dúvida é saber isso. Pensando alto aqui, o presidente fica para avaliar se compensa fazer ou não, ou se como é que a gente não perde a riqueza desse debate aqui, numa perspectiva de provocar o Estado brasileiro, a partir da Câmara, não com a perspectiva regulatória. Eu acho que talvez até a palavra regulatória aí não caiu bem, mas assim, como é que a gente, essa tecnologia que está disruptiva, que é a economia disruptiva, como é que a gente pode influenciar nessa questão de políticas de Estado? É nessa perspectiva que eu queria entender que precisamos novos atores entrar em cena aqui, que eu acho que são atores importantes, além desses todos que estão aqui, para um tema que é fundamental. Né? Só um pouco sugestão nesse sentido, presidente. Acho fundamental a importância de criarmos esse grupo de trabalho aqui para discutirmos e vamos conversar com os parceiros da comissão. E a gente tem sobressalto todos os dias aqui na casa. Hoje mesmo corremos o risco de aprovar mais um projeto que tira 60 bilhões do Ministério de Ciências e Tecnologia, 60 milhões de pesquisa, para criar um fundo do turismo. Então, você tira do esporte, que já não tem orçamento, tira do Ministério de Ciências e Tecnologia, que não tem para resolver o problema lá da Embratur. E que é lamentável, é que do relatório aqui foi produzido pelos próprios deputados, né? Que, infelizmente, a gente tem surpresa todos os dias, mas acho fundamental a importância de criarmos o grupo. Concluídos os trabalhos, agradeço aos senhores parlamentares, ao corpo de assessores e assessoria de imprensa, ao público geral, que, mais uma vez, as senhoras e senhores palestrantes, pelas valiosas contribuições ao debate de tema tão importante para o desenvolvimento tecnológico do país. Antes de finalizar, quero lembrar que esta comissão realizará amanhã às 10 horas, neste mesmo local, a reunião deliberativa ordinária, com pauta a ser publicada, incluindo a votação das emendas da comissão ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, são essas as atividades do dia de amanhã. Agradeço muito a participação de cada um dos senhores e senhoras e tenho certeza que, no dia a dia de vocês, vocês certamente são muito mais demandados que nós. Podendo colaborar, enviando aqui suas sugestões, nós agradecemos muito. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os nossos trabalhos.